A vida começa quando você se liberta de coisas que te impedem de alcançar a calma, a paz, a paciência necessárias para ter uma vida mais leve. Se você quer ter uma vida mais calma, com mais paz, ter mais paciência, fica aqui comigo que eu vou compartilhar com você alguns pensamentos que podem contribuir para a sua reflexão, onde você entenda o que se encaixa melhor na sua jornada para você conquistar aquilo que tanto busca, para você mudar aquilo que você tem tentado há muito tempo, ou até mesmo para você eliminar aquilo que só é um atraso na sua vida. Para a gente começar esse papo, eu vou ter como base aqui um versículo bíblico. Então, se você não se interessa por aquilo que a Bíblia traz, nos ensina, sinta-se à vontade para deixar esse vídeo. Agora, se você acredita naquilo que está escrito na Palavra de Deus, eu te convido a ficar comigo. Bom, os versículos estão em 2 Timóteo capítulo 4. Lerei o versículo 3, 4 e 5. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Parece até um pouco o mundo que a gente vive hoje, né? Principalmente das redes sociais. Versículo 5. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Então eu vou falar um pouco aqui sobre como a gente lida com os nossos problemas. Muitas vezes a gente se ofende com os nossos problemas. A ofensa, ela não necessariamente está de forma exclusiva ligada a algo que a gente recebe do outro. Muitas vezes, pode até parecer estranho o que eu vou falar aqui, mas muitas vezes nós mesmos nos ofendemos, principalmente com os problemas que a gente acaba passando ao longo da nossa vida. O que é importante a gente ter em mente é que os problemas, as provas, eles podem nos tornar amargos, mas não precisa ser assim, porque os problemas, as provas, né, elas podem inclusive nos tornar pessoas melhores. E existem algumas palavras que elas fazem a gente muitas vezes tropeçar, cair e não evoluir espiritualmente, para que a gente possa conquistar não só uma vida leve, né, a calma, a paciência que a gente tanto precisa nos nossos dias, mas para que a gente se sinta bem, a gente precisa cuidar da nossa esfera espiritual, onde eu me incluo nisso, né? Muitas vezes a gente só olha para ela no momento de dificuldade. Não que a gente não tenha que olhar no momento de dificuldade, mas a gente tem que olhar todos os dias. Eu imagino que se alimenta todos os dias para o seu corpo físico ficar bom, ficar saudável. Então, para o nosso espírito, a gente também precisa buscar um alimento para que ele fique saudável. Então, nós vamos falar sobre ofensa, ressentimento, indignação, descontentamento. Todas essas palavrinhas são armadilhas para que a gente não evolua, né? Para que a gente não cresça espiritualmente. E muito do que a gente conhece na Bíblia é a teoria, até que a gente precise colocar em prática. E só quando a gente coloca em prática é que a gente conhece a Deus verdadeiramente. Então, em primeiro lugar, que é muito importante a gente ter em mente aqui, é que Deus não deve nada pra gente. Se a gente tivesse que merecer algo, a gente estaria com sérios problemas, né? Então, vamos falar um pouco sobre como a gente pode encarar os problemas na vida. Ninguém está imune a problema, todos temos problemas, não importa em qual lugar do mundo eu esteja, não importa quanto dinheiro eu tenho na minha conta bancária, não importa se eu sou famoso, se eu não sou famoso, nada disso elimina a chance de você ter problemas na vida.
Todos temos problemas. E muitas vezes esses problemas fazem com que a gente fique indignado, fique ofendido, fique ressentido. E o ressentimento, ele deixa a gente amargo, sabe? É uma atitude interna, assim, onde na nossa mente a gente fica pensando: eu tô ofendido, por que isso aqui tá acontecendo comigo? Muitas vezes a gente fica bravo, sabe, com Deus, porque Ele não deu pra gente uma vida bela, suave, confortável e doce. Às vezes, quando a gente tá com problema também, a gente se ofende quando outra pessoa tá sendo abençoada. Isso acontece, já aconteceu comigo. E a gente acaba tendo atitude hipócrita, sabe? Porque a gente se acha melhor e mais merecedor para receber. Isso é autojustiça, né? E a autojustiça é uma coisa assim, sorrateira, perversa. Então como é que você se comporta quando Deus não escolhe você para abençoar? Você fica ofendido? Você corre ali para autojustiça? Você se fere espiritualmente? Ou você continua confiando em Deus e segue aí com um sorriso no rosto? Existem pessoas que usam os problemas que elas passaram em suas vidas lá no passado como uma desculpa até mesmo para não acreditar em Deus. Isso acontece porque elas não conseguem equilibrar em suas mentes um Deus que realmente nos ama com todo o sofrimento que elas veem ao redor ali em todo mundo. Só que o sofrimento, ele não é culpa de Deus. É coisa do homem, não é coisa de Deus. Deus criou um mundo onde tudo seria maravilhoso e não durou muito. Mas esse era o desejo dele. E ele tá no processo agora de tentar restaurar tudo isso. E o melhor momento que existe pra gente confiar em Deus é quando a gente tem problema. E para fazer isso, a gente precisa, em primeiro lugar, acreditar que Deus é bom. Mesmo que Ele não nos livre de algo que a gente sabe que Ele pode nos livrar, de algo que Ele permite que a gente fique ali mais tempo do que a gente acha que deveria ficar, ainda assim a gente precisa seguir confiando que Ele tem um plano, que o plano dele é maior do que o nosso e que Ele não só vai fazer aquilo cooperar para o nosso bem, mas que Ele vai nos levar a um lugar melhor na vida, porque a gente não desistiu dele enquanto a gente passava pelo problema. Esses problemas, essas provas, esses desafios, a Bíblia chama de testes, e que os testes são bons e que a gente deveria ficar animado com eles, né? Um tanto quanto audacioso isso. E é muito incrível como a gente pode ser espiritual assim quando tudo tá bem e como a gente pode ressuscitar aquela velha pessoa quando as coisas não estão tão bem. E Deus quer que a gente seja estável, principalmente emocionalmente estável. Se a gente não consegue controlar as nossas emoções, isso é muito perigoso, porque a gente nunca sabe quando que as emoções vêm e quando que elas vão embora. Então a gente precisa, antes de ter esse equilíbrio também, entender, ter a certeza, né, de que as emoções certas estão guiando a nossa vida. Deus quer que a gente entenda e se identifique com as pessoas. Por isso que Ele permite que a gente passe por determinadas experiências. Porque quando a gente entende e se identifica com as pessoas, a gente consegue ajudar essas pessoas em suas batalhas, trazendo mais esperança para elas, trazendo acreditar de que não só tudo vai dar certo, mas de que elas também vencerão. O que isso significa, né? Às vezes Deus permite que você passe por algo que não faz muito sentido para você, exclusivamente com o propósito de usar você nessa área, para levar outras pessoas para a liberdade num outro momento da sua vida. Então, quando a gente tem muita clareza de que Deus é bom, a gente confia nele. E se você quiser ter alguma paz na sua vida, você não pode comparar as suas bênçãos, as suas provas com a bênção e as provas dos outros. Existem problemas, traumas, vícios, né, que a gente carrega com a gente assim na nossa alma. Quando existe essa raiz, né, quando está enraizado na alma, a gente precisa fazer um trabalho interno na gente. E somente Deus, somente Jesus pode fazer isso.
Porque essas raízes, se a gente não arrancar a raiz do problema, do trauma, do vício, isso se espalha e afeta todas as áreas da nossa vida. Então, não viva a sua vida amargo, ressentido, cheio de ódio por algo que aconteceu com você, sobre o qual você não pode fazer nada, mas Deus pode fazer por você se você permitir. No livro de Tiago, no capítulo 1, a Bíblia fala que as provas, elas produzem paciência. Elas produzem um monte de coisa também, até chegar à paciência, né? E que a gente deveria ter a mentalidade de Cristo, porque assim a gente aprenderia mais rápido também, sabe? Então, se Deus der um teste pra gente e a gente não passar, a gente vai ter que fazer de novo. E de novo, e de novo. Funciona assim, né? Com as provas teóricas da vida e tudo aquilo que a gente se propõe a aprender e que existe uma prova no final para avaliar se a gente pode ir para o próximo nível. Com Deus funciona da mesma forma. A gente vai passar por vários testes e Deus vai continuar permitindo que a gente passe pelas coisas que, são coisas que muitas vezes nem entram ali na categoria de sofrimento de verdade, né? São coisas mais desconfortáveis, irritantes, como quando as pessoas dizem algo que ferem os nossos sentimentos, quando a gente não consegue uma promoção que a gente queria no trabalho, quando a gente não consegue conquistar alguma coisa específica, né? Seja lá o que for o caso, assim. Se a gente não consegue lidar com isso, como é que a gente vai fazer quando as coisas ficam realmente difíceis? Deus, ele vai continuar até que a gente passe no teste. Passar nesse teste é a gente se manter calmo no dia da adversidade. A gente tem que aprender a nos manter calmos, porque Deus quer que a gente seja estável, principalmente emocionalmente. Então, para finalizar, se você quiser aprofundar um pouco, sugiro que você leia o Salmo 94, do versículo 12 ao 13, porque lá a Bíblia confirma que quando Deus está disciplinando a gente é abençoado. Quando Deus está fazendo a gente passar pelo teste, quando Deus está tratando a gente, a gente está sendo abençoado. Porque isso significa que Ele permite que a gente viva algumas situações desconfortáveis. E quando a gente vive essas situações desconfortáveis e se mantém emocionalmente estável e confiantes em Deus, essas situações elas vão tirar com esperança o melhor da gente. Se isso fez sentido para você, eu espero que de alguma forma você encontre recursos, um caminho para você transformar algo que precisa ser transformado, mudar algo que você vem tentando mudar e até mesmo eliminar aquilo que impede você de conquistar uma liberdade para poder começar a viver uma vida verdadeiramente leve, em paz.